Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 1º de agosto de 2023, estamos entrando no mês de todas as vocações e são tantas na igreja. E com certeza o sim de todos nós enriquece a nossa missão na terra. E quero hoje mandar aquele super abraço para a Juliana Leite, que nos acompanha lá de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima. Só de pensar naquele pãozinho de queijo, né, e na culinária mineira. E no povo de Minas, né, gente? Tão acolhedor, traz muita alegria ao nosso coração, com certeza. Também o Vitor Teixeira, que nos acompanha através do Spotify, lá de Taubaté, São Paulo, pelo YouTube. Uma saudação especial também para a Helena Baggio, de Ribeirão Claro, Paraná. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos, em casa, falam e pedem explicações sobre a parábola do trigo e do joio. Muitas vezes é dito que Jesus, em casa, continuava ensinando seus apóstolos. Marcos 7, 9, 10. Naquela época não havia televisão e as pessoas passavam as longas horas da noite de inverno conversando sobre os fatos da vida. Nessas ocasiões, Jesus completava o ensino e a formação dos discípulos. E Jesus responde retomando cada um destes elementos da parábola e dando-lhes um significado. O campo é o mundo, a boa semente são os membros do reino, os joios são os membros do adversário, o inimigo é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. E agora, leia novamente a parábola, aí se você puder, Mateus capítulo 13, dando o significado correto a cada um desses 6 elementos. Campo, boa semente, joio, inimigo, colheita, ceifeiros. Assim a história ganha um significado completamente novo e é possível atingir o objetivo que Jesus tinha em mente quando contou ao povo a parábola do joio e da boa semente. Com esta informação dada por Jesus, podemos entender melhor a sua aplicação.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, também será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O destino do joio é a fornalha, o destino do trigo é brilhar ao sol no reino do Pai. Por trás dessas duas imagens está a experiência das pessoas. Depois que ouviram Jesus e o aceitaram em suas vidas, tudo mudou para eles. Isso significa que o que eles esperavam aconteceu em Jesus, o cumprimento das promessas. Agora a vida se divide em antes e depois de aceitar Jesus. No Evangelho de hoje, mais do que uma parábola propriamente dita, temos ao invés o exemplo de uma alegoria. Uma alegoria é uma história que uma pessoa conta, mas quando a conta não pensa nos elementos da história, mas no tema que precisa ser esclarecido. Ao ler uma alegoria, não é necessário olhar primeiro para a história como um todo, porque em uma alegoria a história não é construída em torno de um ponto central que serve então como comparação, mas cada elemento tem a sua própria função independente, a partir do significado que recebe. Trata-se de descobrir o que cada elemento das duas histórias tenta nos dizer sobre o reino, como fez a explicação que Jesus nos dá da parábola de hoje. Campo, boa semente, joio, inimigo, colheita, ceifeiros. Repare que cada um desses elementos tem um significado. Geralmente as parábolas também são meio que alegorias. Há uma mistura, na verdade, nesses dois gêneros literários. Mas, e para a nossa vida, que significado concretamente tem esta passagem do Evangelho? Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor dos Redentoristas. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696 em Nápoles, na Itália. Era filho de pais cristãos ricos e nobres, que deram-lhe todas as condições de estudo acadêmico como religioso. Com 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos e pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu uma causa de grande repercussão social por exclusiva interferência política. A situação lhe ocasionou uma forte desilusão moral e decidiu então abandonar tudo e seguir a vida religiosa. A princípio o pai não concordou, mas quando viu Afonso renunciar à herança e aos títulos da nobreza, aceitou a sua decisão. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, em 1726, dedicando o seu sacerdócio aos mais pobres. Em 1730, decidiu deixar Nápoles para se retirar para o eremitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de população abandonada, sob a forma de missões e retiros. Essa experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30 mil inscritos para serem educados. Ele mesmo viajou por quase todo o sul da Itália, pregando a palavra de Deus e a devoção a Maria. Em 1762, com 66 anos, Afonso Maria foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em Benevento. Após 15 anos, renunciou ao cargo por problemas de saúde. Faleceu com 91 anos em 1787 em Nocera dei Pagani, Itália. Deixou um acervo de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres estão Teologia Moral, Glórias de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento, além do Tratado sobre a Oração. Santo Afonso Maria de Ligório
Foi canonizado em 1839 e proclamado doutor da Igreja por Pio IX em 1871. Em 1950, Pio XII o proclamou padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. Ó Santo Mestre Doutor da Igreja, concede-nos a devoção e amor pleno a Deus, capaz de fazer-nos abandonar tudo para servi-lo. Amém. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e amanhã a gente se fala. Até lá!